Senhor, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Nós te agradecemos por Ti mesmo. Nós te louvamos por Tua palavra. Nós te agradecemos pela Escritura Sagrada e pelo Teu Santo Espírito, que nos ajuda a compreendê-la, que abre a nossa mente, que desperta os nossos afetos para nos aproximarmos da Tua palavra de um modo construtivo e transformador. E nós suplicamos, Pai, que esse grande milagre de fé ocorra essa noite. Que seja o Senhor, o ente glorificado em todo esse momento, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos abençoe e conduza as verdades da Tua lei ao nosso coração. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero essa noite, por alguns minutos, falar com vocês a respeito de apatia espiritual. E eu quero fazer isso a partir de um versículo bíblico que está em Romanos capítulo 12. Então vamos abrir a Bíblia em Romanos 12. Nós vamos falar um pouco a respeito de apatia espiritual. E o versículo que nós temos em mente, enquanto consideramos esse assunto, é o versículo 11, do capítulo 12 de Romanos. Como eu disse, nós vamos falar a respeito de apatia, nós vamos falar sobre indiferença, sobre insensibilidade para com as realidades espirituais. Meus irmãos, infelizmente, há muitos cristãos que não manifestam qualquer fervor para com as coisas de Deus e do seu reino. Eles não vivem à altura do chamado espiritual que receberam. Em algumas pessoas, a apatia espiritual parece se enraizar com tanta profundidade que essas pessoas são capazes de viver nesse estado de indiferença para com o reino de Deus por anos a fio. E é por isso que esse assunto é tão importante. Todos nós sabemos que atividades espirituais como orar, ler a Bíblia, evangelizar, envolver-se com a igreja, deveriam simplesmente entusiasmar o nosso coração. Mas, infelizmente, muitas vezes isso não acontece. Até ouvimos pregações a respeito desse assunto, que denunciam esse estado de lerdeza espiritual, mas parece que nós nos sentimos impotentes diante da apatia espiritual. Afinal de contas, uma coisa é diagnosticar a doença, outra coisa é curá-la. E é por isso que nós vamos falar a respeito desse assunto, e eu quero introduzir as nossas observações nesse tema, lendo o versículo 11, que diz o seguinte: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. A palavra zelo aqui significa diligência. A ideia, irmãos, é de avançar, locomover. Essa palavra aqui é um termo que denota movimento. Lembra de Jesus expulsando os vendedores do templo? Uma frase que estava nos lábios de Jesus, ou na mente de Jesus e na mente do autor sagrado era: o zelo da tua casa me consome. Isto é, Jesus, ele tinha um tipo de diligência ativa. Ele possuía um zelo por Deus e pelas coisas de Deus que se expressava em atitude. Então é disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de um zelo por Deus que passa, antes de tudo, pelo seu coração, pelos seus afetos, mas se expressa, sobretudo, no modo como você age, como você se porta diante da verdade de Deus, como você reage diante das verdades espirituais. É isso que Paulo diz, no zelo. O vocábulo remissos, que também está aqui no verso 11, no zelo não sejais remissos. Esse vocábulo significa preguiçoso, indolente, lento, hesitante. Então a exortação do apóstolo Paulo aqui seria mais ou menos essa: nesse processo de realizar para Deus, nesse processo de servir a Deus, nesse processo de comprometer-se com os elementos do reino de Deus, não seja preguiçoso, não seja lento, não seja hesitante. Então, essa primeira exortação é uma exortação que nós chamamos de negativa.
É quando um certo comando bíblico vem introduzido por uma sentença que inclui o não. Então ele diz como você não deve ser. No restante do versículo, ele apresenta a mesma declaração, a mesma exortação, só que agora de uma forma positiva. Ele diz: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então nós não devemos ser lentos. Como nós devemos ser? Nós devemos ser fervorosos. Em outras palavras, nós devemos ferver por dentro. E ele diz, ferver em espírito. Tem que ser uma coisa apaixonada. Veja que ele diz que não se trata apenas de realizar. Ele foca sobretudo na sua disposição interior. Ele diz, você tem que realizar com o espírito fervente. Você tem que estar com o seu coração em ebulição, enquanto está realizando o trabalho de Deus. Então a apatia, ela não se expressa apenas no fazer, mas também na disposição que você carrega dentro de si enquanto faz. Então não é só fazer o trabalho de Deus, mas é fazer o trabalho de Deus com o coração em ebulição. A apatia, meus irmãos, é o oposto disso. A apatia é simplesmente o silenciar de todo o desejo de servir a Deus, que se manifesta num total descompromisso para com o Senhor e com as atividades que nos conduzem ao crescimento espiritual. E nesse ponto seria importante a gente elencar algumas causas da apatia. O que normalmente acontece na vida de um crente que faz com que ele se torne espiritualmente apático? Nós temos algumas coisas a mencionar. A primeira delas é o pecado não confessado. Você pode olhar comigo essa verdade no Salmo 32. Vá comigo, por favor, ao Salmo 32. E vocês vão observar em 2 versículos desse Salmo um retrato do espírito apático. Salmo 32, versículo 3 e versículo 4. Vocês vão ver o autor descrevendo a sua condição e dizendo o porquê ele estava como ele estava. Então no verso 3 nós lemos assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Eu quero chamar a atenção de vocês, especialmente para a última frase do versículo 4, onde ele retrata o seu vigor, como estando num estado de estiagem. Não sei quantos de vocês já estiveram em regiões marcadas por estiagem, marcadas por um ambiente seco, onde não há vida, onde você olha a vegetação e você só encontra coisas mortas. Então Davi está dizendo, a minha condição diante de Deus era assim, eu estava por dentro seco, não havia vida interior dentro de mim, todo o meu anseio, todas as minhas disposições de servir a Deus, simplesmente estavam mortas, havia estiagem dentro do meu coração, e ele diz, o porquê ele estava nessa condição, versículo 3, primeira frase, ele fala, enquanto calei os meus pecados. Calar os pecados, irmãos, é o símbolo, é a imagem de alguém que está fugindo de Deus. É a imagem da pessoa que não se prostra diante de Deus e pede perdão por suas transgressões. Calar os pecados é a imagem da pessoa que não se arrepende, que vem sendo advertida por Deus, pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo, pela própria consciência, mas essa pessoa continua fugindo do Senhor de todas as maneiras. E ele diz, enquanto eu calei os meus pecados, o meu vigor foi simplesmente se destruindo. Davi chega a falar que a sua exaustão espiritual se tornou também física, se tornou emocional. E tudo isso estava ocorrendo porque ele fugia da presença de Deus, porque ele não estava encarando o seu pecado como deveria. Então, irmãos, essa é a primeira causa da apatia. E eu diria que essa é a causa principal da formação e da permanência de crentes apáticos. Pessoas que não se arrependem, pessoas que não encaram os seus pecados,
Pessoas que vivem de alguma forma justificando seus pecados, que vivem criando motivos para permanecerem na condição em que sempre estão. E isso vai matando você por dentro, isso vai impedindo o Espírito Santo de operar na sua vida, e o resultado é apatia espiritual. A segunda causa, eu chamei de negligência para com as ferramentas de crescimento espiritual. Deus nos entregou, irmãos, certas ferramentas para o crescimento da alma, que os antigos chamavam de meios de graça. E quando nós ignoramos essas ferramentas, nós nos tornamos crentes apáticos. Salmo capítulo 1, vamos até o Salmo 1, nós temos uma fala do autor, logo nos primeiros versículos desse Salmo, que podem ser utilizados para dar base a isso que nós estamos falando aqui. Salmo 1, vamos ler o verso 2 e o verso 3. Nós lemos o seguinte, falando do justo, ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Não sei se vocês percebem, mas a imagem que o salmista está usando aqui é oposta à imagem do que nós lemos no Salmo 32. A imagem do Salmo 32 é uma imagem desértica. Aqui nós temos uma imagem de um lugar verdejante, de uma floresta bonita, de algo vistoso. Então, irmãos, e o salmista atrela essa condição da alma, que ele compara com uma árvore que está recebendo nutrição a todo momento. Ele explica que o motivo de estar nessa condição de vitalidade espiritual é o prazer diário, crescente na lei do Senhor. Então são pessoas que estão constantemente em oração, são pessoas que estão meditando na verdade de Deus, são pessoas que estão guardando a palavra de Deus no coração, são pessoas que estão internalizando as verdades da Escritura durante todo o dia. E ele diz que o resultado disso são pessoas fortes espiritualmente, são pessoas maduras no caminho de Deus e são pessoas que estão experimentando o melhor do reino do Senhor. Nós encontramos esse mesmo comportamento no ministério de Jesus. Enquanto o Senhor Jesus esteve nesse mundo, ele estava sempre orando, estudando, meditando na palavra do Senhor e servindo as pessoas. E o comportamento de Jesus, irmãos, ele é colocado nas Sagradas Escrituras como sendo um modelo para todos nós hoje. Se você deseja ter vitalidade espiritual, você precisa orar, você precisa ler as Escrituras e você precisa servir ao Senhor, cuidando das pessoas. Quando você negligencia essas ferramentas de crescimento espiritual, o resultado é apatia. Isso é quase que um clichê para as pessoas que trabalham com aconselhamento bíblico. Você começa a conversar com as pessoas, ouvir as suas lutas, suas provações. E na maioria das vezes em que pergunto como é que vai a sua vida de leitura das Escrituras, como é que vai a sua vida de oração, como é que vai o seu serviço a Deus, normalmente são atividades praticamente mortas. E isso produz apatia, fraqueza e muitas vezes abre portas para que outros pecados entrem e causem destruição. Se nós, irmãos, entendemos esse salmo como a declaração do autor que uma pessoa que medita na palavra de Deus é alguém que está nutrido espiritualmente ao ponto de frutificar, nós poderíamos dizer que as pessoas que não oram, que não leem a Bíblia, elas são condenadas a uma espécie de desidratação espiritual. Então, se meditar na palavra é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, nós poderíamos dizer que uma pessoa que não está tendo contato periódico com as Sagradas Escrituras, ele está como que se estivesse plantado num chão seco. Ele não tem hidratação da alma, ele não tem nutrição no seu coração. E o resultado é fraqueza, estiagem e apatia
espiritual. Então tome muito cuidado com isso. Eu vou voltar um pouco mais esse assunto no final. Terceiro lugar, uma outra causa da apatia é aquilo que o Novo Testamento chama de cuidados do mundo. Isso está lá em Mateus capítulo 13. Eu queria lhes conduzir até lá também. Em Mateus capítulo 13, nós temos um outro retrato do espírito apático, de alguém que perdeu o zelo por Deus. Mateus capítulo 13. Versículo 22, na verdade eu tenho 2 versículos bíblicos que eu quero usar para sustentar esse ponto. O primeiro é Mateus capítulo 13, versículo 22, nós lemos assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Quero chamar a atenção de vocês para esse elemento que Jesus colocou aqui na parábola do semeador, que ele chamou de cuidados do mundo. Cuidados do mundo, meus irmãos, não são necessariamente coisas pecaminosas. Cuidados do mundo podem envolver até os deveres que nós temos que foram dados pelo Senhor, como trabalhar, estudar, cuidar da família e tantas outras coisas que o Senhor nos confiou. Mas nós podemos nos relacionar de uma forma destrutiva com esses elementos que em si são até abençoadores. E eles começam a ganhar volume, eles começam a ganhar um certo espaço no nosso coração, que acabam capturando as nossas afeições e nos desviando da devida devoção ao Senhor. Esses são os cuidados do mundo. Então, os cuidados do mundo, se você concentrando tanto a sua força, a sua energia, as suas aspirações para as coisas que você precisa fazer, ao ponto de se esquecer completamente da sua alma, esse estado produz apatia espiritual. Mas tem um outro elemento que está dentro desse assunto, que eu chamei de trivialidades, e eu estou tirando essa ideia de Hebreus capítulo 12, Eu queria lhes conduzir até lá, porque tem uma ideia em Hebreus 12, 1, que é muito interessante da gente considerar, irmãos, em épocas de grande trivialidade, como nós estamos vivendo na nossa geração. Então eu estou lendo Hebreus capítulo 12, versículo 1, quero explicar melhor esse texto, mas por enquanto eu quero destacar apenas uma palavrinha dele. Nós lemos assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu quero chamar a atenção de vocês para, no meio do versículo, a palavrinha peso. Ele fala assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Vocês devem ter percebido que ele fez uma distinção entre aquilo que é peso e entre aquilo que é pecado. Portanto, quando nós estamos falando de peso, nós não estamos falando de algo que é pecaminoso. Nós estamos falando de algo que acaba se tornando um fardo na nossa vida, mas que necessariamente não é pecado. E é daqui, irmãos, que eu estou retirando a ideia da trivialidade. Nós estamos vivendo em um tempo em que o trivial, o irrelevante, o periférico, são apresentados para todos nós como sendo significativos, dignos de nossa atenção, do nosso tempo e da nossa dedicação. E o excesso de trivialidades acaba entorpecendo a nossa alma para aquilo que de fato é significativo. E eu creio, irmãos, que essa ideia do trivial é expressa justamente nessa palavrinha peso que nós temos aqui. O autor de Hebreus está dizendo assim para aqueles crentes: não lancem para longe de vocês apenas o pecado. Lancem o pecado, mas livrem-se também dos pesos. Isto é, há elementos que necessariamente não são pecados, mas eles nos impedem de correr.
eles nos impedem de avançar. Eles são como amarras que nos impedem de caminhar na fé. Eles quase que nos condenam a vivermos debilitados, tímidos na fé, em uma espécie de jardim primário da escola da vida eterna. Nos tornamos apáticos. E o autor de Hebreus diz aqui que a única saída é nos livrar desses pesos, é nos livrar desses fardos, é nos livrarmos de todas essas coisas que têm impedido a gente de caminhar melhor com o Senhor. Eles sufocam a palavra semeada. E o sufocar, irmãos, o fruto da palavra sufocada é a apatia espiritual. Então nós temos muitas coisas boas, nós temos muitas coisas significativas, nós temos muitas coisas que não são pecaminosas, que acabaram se enroscando nas pernas dos crentes, e eles não conseguem caminhar com o Senhor de uma forma crescente, madura, alegre, feliz, recebendo o melhor que podiam do reino do nosso Senhor. E muitos acabam se tornando apáticos. Dito isso, irmãos, como é que nós podemos superar a apatia? Para usar as palavras do apóstolo Paulo, como é que nós podemos nos tornar zelosos? Como é que nós podemos nos tornar fervorosos, servindo ao Senhor com toda a alegria? Em primeiro lugar, se o seu problema é pecado não confessado, conforme nós lemos lá no Salmo 32, a Bíblia, a palavra de Deus, chama você a possuir o seu próprio pecado. 1 João capítulo 1, versículo 9, é talvez um dos versículos mais conhecidos do Novo Testamento, a maioria dos crentes conhece de cor. 1 João capítulo 1, versículo 9. Quem sabe de cor esse versículo? Vamos lá, vamos dizer juntos? Se confessarmos os nossos pecados, sabe o que significa possuir o seu próprio pecado? Possuir o seu próprio pecado vem dessa ideia: se confessarmos os nossos pecados. Possuir o seu pecado é tomar o seu pecado como sendo seu. Possuir o seu pecado é você parar de desculpar o seu pecado. Você parar de culpar circunstâncias, parar de culpar sua criação, parar de culpar suas limitações, parar de culpar as pessoas que estão ao seu redor. É simplesmente você se libertar de todas essas amarras e tomar o seu pecado como sendo seu. É meu. Isso é um problema do meu coração. Isso aqui não tem a ver com as pessoas, isso aqui não tem a ver com a formação que eu tive, com traumas que eu sofri no passado. Isso tem a ver com quem eu sou. Então é você assumir isso como seu. Isso, irmãos, é um passo fundamental para o abandono dele. Enquanto você ficar fugindo, enquanto você ficar dissimulando, enquanto você ficar se justificando, enquanto você criar racionalizações, você estará condenado à apatia espiritual. É preciso tomar o seu pecado como seu e confessá-lo diante do Senhor. Lá no Salmo 32, o salmista diz que eu confessei o meu pecado, eu disse: Senhor, eu não mais esconderei o meu pecado, e o texto diz que o Senhor perdoou a malignidade da minha transgressão. Nós temos um Deus, irmãos, que é perdoador. Nós temos um Deus que nos acolhe, nós temos um Deus que nos restaura, nós temos um Deus que simplesmente nos deu o seu Espírito e nos transforma dia após dia. Nós temos falado várias vezes aqui na igreja que a nossa luta, irmãos, contra o pecado não é uma luta de igual para igual. O pecado não é colocado nas Sagradas Escrituras como estando numa espécie de um adversário à altura do que nós já somos em Cristo Jesus. O Senhor Jesus já venceu o pecado. E Ele, através da fé, nos fez participantes da vitória dEle. Então, quando nós lutamos contra o pecado, nós lutamos com vantagem, porque nós já temos a semente do novo homem no nosso coração, nós já temos o Espírito Santo agindo em nós, portanto, não é uma luta de igual para igual. Você não pode simplesmente se curvar diante do seu pecado e dizer: é porque eu sou assim mesmo. Você é uma nova criatura.
Você foi regenerado, você pode então possuir, tomar o seu pecado como seu, confessá-lo e pela fé abandoná-lo. E ao fazer isso, você vai ver que a vitalidade espiritual, as águas da verdade de Deus vão começar a regar novamente essa plantinha do seu coração e os frutos vão começar a aparecer. Se o seu problema, em segundo lugar, tem a ver com aquela negligência para com as ferramentas de crescimento espiritual, é hora, desculpe a expressão, de você criar vergonha e começar a fortalecer as disciplinas espirituais. Não tem como você ter vitalidade espiritual ignorando a Bíblia. Não tem como você ter crescimento espiritual se você não ora. Se as suas orações são aquelas orações resumidas apenas, aquela rápida oração que você faz na hora da refeição. Irmãos, não tem como improvisar a vida cristã. Nós precisamos permanecer em Cristo. É isso que está lá em João, capítulo 15. Então, se você não consegue ler a Bíblia, comece a ouvir a Bíblia. Se você não está conseguindo orar, ore os Salmos, ore o Pai Nosso. Chame alguém para orar com você. Olha, eu não estou conseguindo orar, eu não consigo raciocinar, a minha mente fica divagando enquanto eu estou orando. Senta aqui, por favor, ore comigo, pegue aqui na minha mão, vamos juntos, me conduza na presença do Senhor. Faça algum tipo de movimento na sua vida espiritual. E você vai ver que quanto mais você se move em direção ao Senhor, mais o seu interior vai sendo fortalecido nele. Então você precisa fortalecer as suas disciplinas espirituais. Sem isso, não tem crescimento. Lá na salinha das crianças, tem a musiquinha que eles aprendem desde cedo. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Não tem outro caminho. Agora, se os seus problemas são as trivialidades, comece a considerar fazer um jejum delas. Talvez o seu problema não seja pecado, talvez o seu problema não seja o fato de você não estar orando e lendo as Escrituras, talvez o seu problema sejam os pesos, as trivialidades. Você passa muito tempo em rede social, você perde muito tempo assistindo vídeos, séries de TV, e por causa disso a sua mente está sempre acelerada, você está sempre conectado. Eu vejo muito, irmãos, a movimentação de vocês em torno de rede social quando eu estou aqui pregando. Muitos de vocês, arrisco dizer, a maioria, deixam as notificações ligadas no seu telefone e durante o culto, parece que o diabo manda um WhatsApp para vocês, porque só pode ser o diabo que manda um WhatsApp na hora do culto. Um crente nunca vai mandar um WhatsApp para outro na hora do culto. E isso vibra aí no seu bolso, na sua bolsa, e eu vejo muitas vezes as reações de vocês, do susto, e às vezes pega, dá uma olhada, não posso, guarda. E pessoas que ficam quase que escravizadas a isso. Elas ficam presas a isso. Elas não conseguem se desconectar desse universo. Então talvez o seu problema seja isso. Sua mente fica tão acelerada, tão acelerada, tão acelerada, que você não consegue dedicar tempo e atenção àquilo que é significativo. Então se você está nessa condição, talvez seja a hora de você começar a aplicar em si mesmo uma espécie de jejum daquilo que é trivial. Desligar sua rede social, desligar as notificações. Já falei aqui na igreja, eu fiz isso, foi uma das coisas mais libertadoras. Eu estava viajando e eu coloquei agora como objetivo que eu tenho certos horários durante o dia que eu respondo mensagens e depois eu desligo e não pego mais. E um pastor me mandando mensagem, e ele diz: rapaz, eu te mandei 10 mensagens. Eu falei: é porque eu não estava no horário de eu olhar. Ele falou: mas você tem um horário? Eu falei: eu tenho um horário. Parecia que eu era um ET fazendo uma coisa dessa. Então, os crentes, irmãos, se escravizaram ao trivial. Eu arrisco dizer que Satanás tem usado poderosamente a arma da trivialidade para desviar os crentes daquilo que de fato é significativo.
até mesmo disfarçando o seu conhecimento bíblico por trás de redes sociais. Tem alguns crentes que têm buscado conhecimento, quase que a totalidade do seu crescimento espiritual, através de rede social. Eu não estou falando que rede social não pode contribuir de alguma maneira para a sua maturidade na fé, mas eu estou falando que nós temos ignorado aqueles elementos que são centrais. A leitura das Escrituras, por exemplo. A leitura de um livro, por exemplo. Então, a leitura de um livro é muito abençoadora, porque força você a desacelerar a sua própria mente e a focar em uma coisa que é transformadora e significativa. E tem muitos crentes que simplesmente estão buscando os atalhos. Então, se o seu problema é a trivialidade, comece a tomar decisões sérias com respeito a isso. Talvez quando você for tomar decisões como: que música eu devo ouvir, que filmes eu devo assistir, que locais eu devo frequentar, que hábitos eu devo desenvolver, que entretenimento eu deveria desfrutar. A pergunta, irmãos, não deveria ser: isso é pecado? Essa pergunta é uma pergunta muito boa, mas eu acho que não é a pergunta do crente maduro. O crente maduro não pergunta o que é pecado. Isso nós chamamos de uma ética minimalista. O que é uma ética minimalista? É quando você estabelece os seus padrões de comportamento a partir daquilo que é o mínimo necessário. Um crente maduro, ele não vai perguntar se é pecado. Um crente maduro vai perguntar o seguinte: isso me ajuda a correr melhor? Não é isso que nós temos aqui em Hebreus capítulo 12? Volte lá, por favor. Hebreus capítulo 12. Olha só o que ele diz no versículo 1. Ele declara assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, a pergunta não é se é pecado. Essa pergunta é boa, mas não é a pergunta do crente maduro. A pergunta do crente maduro é: isso me ajuda a correr melhor? Isso me ajuda a ter uma experiência mais maximizada de Jesus Cristo? Isso me ajuda a desfrutar de um relacionamento mais profundo com Jesus? Uma pessoa, irmãos, que está crescendo espiritualmente, ela não está apenas preocupada em não pecar. Aliás, não pecar já é uma preocupação muito boa. Mas a vida cristã é muito mais do que não pecar. A vida cristã é sobre desfrutar do Senhor. É sobre crescer na comunhão com Cristo. É sobre ter graça de desfrutar daquilo que é melhor do reino de Deus. E há muitas coisas que não são necessariamente pecaminosas, que têm feito com que os crentes não desfrutem dessas coisas. Então, quando você tiver decisões importantes para pensar, você não deve considerar apenas se não é pecado. Você deveria pensar: isso me atrapalha da tarefa de ser mais crente, de ser mais disciplinado, mais cortês, mais amoroso, mais servidor, mais autocontrolado? Isso que eu estou querendo vai me embaraçar as pernas espirituais ainda mais, ou vai facilitar a minha corrida olhando para Jesus Cristo? Esse pensamento, irmãos, é simplesmente um pensamento revolucionário. Ele vai mudar completamente as suas decisões e os seus valores. E é esse tipo de caminho que nós percorremos que acaba matando a apatia espiritual. Há muitos crentes que estão apáticos espiritualmente porque foram envolvidos completamente por coisas triviais. Bom, já caminhando aqui para as minhas conclusões, eu tenho alguns conselhos para oferecer para a igreja em torno desse assunto, e depois nós vamos encerrar com uma oração. O primeiro conselho é esse: ore pedindo ao Senhor iluminação para reconhecer quais são os pesos que têm impedido você de crescer em Cristo. Ore ao Senhor pedindo iluminação para que Ele sonde o seu interior. Não peça apenas para Ele sondar, mas para Ele convencer você dos seus pesos. Porque há muitos crentes que até reconhecem.
Tem até muitos de vocês que estão concordando com o que eu estou falando, mas ainda não foram convencidos na alma de que de fato o melhor é fazer. Há pessoas que concordam, mas elas resolvem adiar. Há pessoas que entendem que é o melhor, mas isso pode ser uma decisão para o futuro. Então comece a orar, não só para você conhecer quais são esses pesos, mas para que o Espírito Santo de Deus convença você de que o melhor para a sua alma é você se livrar de todos os pesos. Segundo conselho, peça a Deus para lhe dar uma forte paixão pela santidade. Para transformar você em um corredor apaixonado, usando a linguagem de Hebreus 12, ou para transformar você numa pessoa diligente, em alguém que tem zelo, em alguém que tem fervor pela obra do Senhor. Você se tornar o tipo de pessoa que quando você acorda pela manhã, um dos primeiros pensamentos que você tem é: como é que eu posso hoje desfrutar mais de Deus? Como é que eu posso ser uma pessoa mais humilde? Como é que eu posso ser mais justo? Como é que eu posso ser mais amoroso? Como é que eu posso ser mais dedicado? Como é que eu posso ser mais servo, mais íntegro, mais controlado? Como é que eu posso ser uma pessoa mais santa? Senhor, hoje eu quero correr na tua presença muito melhor do que eu corri ontem. Peça para o Senhor te dar esse tipo de paixão. Essa paixão pela santidade vai te colocar num patamar diferente de vida cristã. Você não vai ficar perguntando apenas quantos pecados você pode evitar durante o dia, mas como você pode maximizar a sua experiência de perceber Cristo. Essa, meus irmãos, é a essência da vida de cristã. Terceiro conselho. Peça força a Deus para lançar fora o seu fardo, o seu peso. Para Deus mudar a sua visão. De você ter uma espécie de coragem da alma, de pegar certas coisas que você gosta e dizer assim para si mesmo: isso aqui eu gosto muito, mas isso aqui é um fardo. Isso aqui tem me impedido de lutar o bom combate. Eu preciso me livrar disso. Isso aqui é um peso. Isso aqui é uma trivialidade. E você ser capaz de tomar uma decisão piedosa, confiando na capacitação que vem de Deus, confiando que o Senhor vai te dar força, confiando que o Senhor vai te dar recursos espirituais necessários para você abandonar e desfrutar o melhor de Deus. Pode ser que você tenha aí algumas crises de abstinência nos primeiros momentos, mas logo, logo você vai vendo que esses afetos por aquilo que é vil, por aquilo que é baixo, por aquilo que é trivial, vai sendo substituído por amores muito mais fortes. E por último, tudo que Deus colocar em suas mãos para fazer, faça com fervor, faça com paixão, com intensidade. Nós, irmãos, somos chamados não só para fazer a obra do Senhor, nós somos chamados para realizar o trabalho de Deus com mentalidade espiritual. Fazer tudo como se fosse um tributo a Deus. Fazer tudo como se fosse uma adoração ao Senhor. Nós somos chamados a realizar todas as nossas tarefas, irmãos, com uma espécie de uma consciência de que Deus está presente, santificando todas as coisas, todas as nossas atividades. Então, transforme tudo que você faz em um tributo, realizando com fervor e com alegria em Deus. E você vai ver que quanto mais você colocar Deus, quanto mais você se tornar consciente de que o Senhor está presente em todas as suas realizações, a apatia espiritual vai sendo morta dentro do seu coração. Eu quero encerrar manifestando a minha preocupação com muitos irmãos da nossa igreja, muitos irmãos. Eu tenho visto, tenho notado, alguns eu tenho conversado, e eu tenho visto muitas pessoas apáticas com respeito às coisas de Deus. Pessoas que caíram numa espécie de mesmice da vida cristã. Elas não têm mais fervor nas coisas de Deus. E há muitos crentes que se conformam com isso. Há muitos crentes que acham, inclusive, que isso é natural. Tem muitos crentes que usam aquela passagem de Apocalipse que fala do primeiro amor.
Eu tenho contra vocês o fato de que o primeiro amor vocês perderam, o primeiro amor morreu. Há muitos crentes que tratam isso como se fosse natural. Então eles retratam o primeiro amor como se fosse aquele fervor do novo convertido, mas que com o passar do tempo é natural que esses afetos profundos por Jesus Cristo morra e você se torne um crente meio que medíocre, que nem vai se entregar a pecados grosseiros, mas também não vai ter aquele fervor, aquela disposição pulsante de buscar ao Senhor. Há muitos crentes que entendem a vida cristã assim, e eu tenho visto muitos dentro da nossa igreja nessa condição. Eu espero que essa palavra desperte você. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Deus chamou você para viver esse tipo de vida. Deus não te chamou para viver uma vida na qual você está simplesmente se fugindo de pecados grosseiros e vivendo ali uma vida cristã morna. Deus não te chamou para isso. Deus salvou você, colocou o Espírito Santo no seu coração para que você tenha um caminhar fervente com o Senhor. Cada dia mais comprometido com Cristo, cada dia mais encantado com Jesus, cada dia mais desejando buscar, conhecer, desfrutar dele. Esse, irmãos, é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. Então eu oro para que o Espírito Santo de Deus abra o seu coração, para que ele torne você consciente dessas coisas e para que ele dê coragem de você se livrar do peso, da trivialidade, do pecado, da indisciplina, de tudo aquilo que tem embaraçado as suas pernas de caminhar com o Senhor, e você desfrute o melhor do reino de Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Deus, nós agradecemos por Tua palavra, nós Te louvamos por essa verdade espiritual, nós confessamos ao Senhor a nossa apatia, nós pedimos perdão ao Senhor, porque por vezes, Pai, nós temos tido um caminhar morno, um caminhar quase que infrutífero na Tua presença, nós temos nos conformado com muito pouco, nós temos deixado de crescer o quanto poderíamos e de desfrutar, Pai, da Tua presença o máximo que poderíamos desfrutar. Nós pedimos perdão ao Senhor por isso. E nessa noite, Pai, eu oro para que o Senhor enche o nosso coração de fervor, para que o Senhor faça com que a nossa alma fique em ebulição, por Te conhecer, por Te buscar, por orar, por ler as Escrituras, por testemunhar, por servir-Te, por cuidar das pessoas, na realização das nossas responsabilidades diárias. Que tudo, Senhor, seja realizado como um tributo ao Senhor, com um profundo senso da Tua presença que santifica todas as coisas. Nos ajude, Pai. Eu oro de modo particular por aquelas pessoas que estão fracas, por aqueles que estão apáticos, por aqueles que estão desanimados, Senhor, que essa noite seja uma noite de libertação. Que essa noite o Teu Espírito Santo incomode a consciência, que nessa noite, Pai, o Senhor produza um derramamento de graça nos corações, para que todos nós sejamos capazes de dar as costas para tudo aquilo que é trivial, tudo aquilo que é pecaminoso, e corrermos a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Nós pedimos isso, no nome do Teu Filho. Amém.